Então hoje a gente ficou de ver como é que a teoria das descrições de Russell lida com os 4 enigmas que a gente falou na reunião passada. E é interessante a motivação que Russell dá para analisar os enigmas. Vou ler uma parte do Golden Note. Ele fala o seguinte: uma teoria lógica pode ser testada por sua capacidade de lidar com quebra-cabeças, puzzles, né? Pode ser enigma no quebra-cabeça. É interessante que não seja sendo usado só por problemas, né? A gente vai falar depois. E é um plano saudável, ao pensar em lógica, estocar a mente com o maior número possível de quebra-cabeças, uma vez que estes servem quase ao mesmo propósito que os experimentos têm na ciência da física. Vou, portanto, anunciar 3 quebra-cabeças, os quais uma dada anotação deveria ser capaz de resolver, e mostrarei depois como a minha teoria resolve. Na verdade, a gente vai falar não de 3, como o Russell fala no artigo, mas de 4, porque eu dividi o enigma, acho que é o enigma não existenciais, que ele exprime como um enigma sobre identidade. Eu só separei os 2, mas na verdade eu estou seguindo o Laika, né, no livro dele, que ele divide em 4. Acho que o segundo enigma dele está dividido em 2. Então, a solução no geral que o Russell dá a esses enigmas é tentar argumentar que aquelas sentenças não são da forma sujeito-predicado, ou seja, pelo menos não são da forma que elas aparentam ser, né? A identidade também não seria uma identidade real, né? Ou seja, que a forma lógica dessas sentenças difere radicalmente da forma gramatical, né? Então, o primeiro enigma, que era da referência aparente a não existentes, era sobre a seguinte sentença, né? O rei da França não existe. É careca. O seguinte não existe. O rei da França é careca. O que tinha de enigmático nessa proposição? A gente estava partindo do pressuposto de que essa sentença expressa uma proposição da forma sujeito-predicado, e a gente estava partindo do pressuposto que o sujeito de uma sentença, né, termos singulares pelo menos, como o sujeito dessa sentença, fazem sentido simplesmente por referir a algo no mundo. Mas o rei da França não refere a nada, né? A França é uma república, não tem reis, né? Muito tempo. De modo que como é que essa sentença pode ser significativa, né? Ela é sobre o quê? Ela não pode ser sobre o rei da França. O rei da França não existe. A gente viu lá a possibilidade de a gente, como mind, pensar que todas as entidades subsistem, têm um tipo de ser, apenas algumas não existem, e aí nesse caso essa sentença poderia ser sobre o rei da França, que seria uma entidade lá que está rastejando na subsistência, e que a ela falta existência, mas a gente concordou que essa é uma saída muito radical, né? Então a questão aqui é que essa sentença parece ser da forma sujeito predicado. A gente está supondo que termos singulares, né, no caso o termo sujeito dessa sentença, referem simplesmente significam simplesmente por referir, né? Ao parafrasear essa sentença da França, né, não é de Franca em São Paulo, também não tem rei lá, né? Ao parafrasear essa sentença da forma como Russell propõe na teoria dele, a gente vê algo interessante, né? Então, como é que fica essa sentença? O que essa sentença expressa segundo Russell? Ela expressa que existe um X, tal que X é o rei da França, e para todo Y, se Y é o rei da França, então Y é igual a X, ou seja, existe um rei da França, existe um único rei da França, e esse X é careca. Então, aqui, né, obviamente a linguagem do cálculo de predicados ajuda bastante, mas a questão aqui não é nem a fórmula, né? É o que ele acha que sempre se expressa. Existe um X que é rei da França, existe somente, no máximo, um X que é rei da França,
E quem quer que seja o rei da França é careca. Então a primeira coisa que a gente vê quando a gente analisa a sentença é que ela não é da forma sujeito predicado, né? Ela é uma sentença geral. Inclusive, não tem nenhum lugar nessa sentença, nessa fórmula, você faz referência ao rei da França. O que você tem aqui simplesmente são variáveis, né? Não tem nenhuma constante singular falando do rei da França, só tem variáveis e predicados. Então, por isso que essa fórmula, essa sentença, ela faz sentido, mesmo o rei da França não existindo. Portanto, ela não faz referência ao rei da França. Tá faltando parênteses, mas eu não vou colocar esses parênteses não, porque fica muito grande. E como é a conjunção... Eu pensei que o senhor tinha aumentado por conta do Czinho do careca já apareceu. Não, eu poderia botar parênteses aqui, né? Poderia ser aqui, né? Também. Poderia ser um parênteses aqui. Seria o certo, tá? Você está certo. Teria que ter um parênteses. Eu não estou colocando simplesmente porque a conjunção não faz diferença, né? Se tem parênteses ou não. Onde coloca o parênteses não torna a fórmula ambígua nesse caso. Você só tem literais sendo conjugados, né? Para ficar mais simples, eu coloquei assim. Mas o ponto aqui é esse, que essa fórmula não é da fórmula sujeito predicado, né? Não é da fórmula. Né? Essa fórmula seria a fórmula sujeito predicado. O rei da França é careca. E essa sentença não é dessa forma. Ela é dessa forma. Uma sentença muito mais complexa e que diz respeito, ela é uma sentença geral. Ela é uma sentença sobre qualquer X. Está falando que existe. Pegando o domínio, vamos dizer, o domínio das coisas existentes, está afirmando que existe um X, entre as coisas que existem, tem uma que é rei da França, que é o único rei da França, e é careca. E, obviamente, essa sentença é falsa. Por que ela é falsa? Porque isso aqui é uma conjunção, né? Para ela ser verdadeira, todos os conjuntos têm que ser verdadeiros, e esse primeiro aqui já é falso, né? Não existe um X que é o rei da França. Né? Se a gente pegasse o domínio das coisas existentes, a gente fosse escaneando cada uma dessas coisas, e essa aqui é a rei da França? Não é, essa não é, essa não é. Se ia terminar, você não ia achar o rei da França. Então, essa daqui já é falsa. De modo que a conjunção como um todo, ela é falsa também, né? Se a gente fosse escolher o domínio aí, seria o que eu puxo? Qual seria? Nessa época, você não tinha da teoria de modelos, né? Você não tinha da semântica do cálculo proposicional. As pessoas geralmente simplesmente supunham que o domínio é as coisas. É as coisas que existem. As coisas aqui no sentido bem amplo, incluindo números, incluindo várias coisas. Mas se a gente quisesse distinguir, por exemplo, pessoas da monarquia, poderia também assim colocar isso por aí? Que aí a variável não ia... Aí no caso, como assim, é linguagem natural, a gente está falando da realidade, se a gente fosse restringir, a gente colocaria um condicional. Para todo X, se X é da monarquia, e aí seria verdadeira, né? É assim que se faz a restrição do domínio, né? Quando você não mede com domínio. Nesse caso você tem que restringir com conjunção, né? Existe um X que é da monarquia, que é o rei, e esse falso por ninguém, porque não tem um X nem da monarquia, nem no domínio geral da existência, vamos dizer assim. Então ia ser a mesma coisa, né? Você poderia colocar um conjunto a mais. X é da monarquia, X é o rei, mas assim, não ia mudar nada, porque não existe fora desse domínio da monarquia, não existe um domínio geral também. Então não existe um domínio geral. Esse da monarquia seria um subconjunto desse domínio geral. Se não existe no domínio geral, não existe no domínio da monarquia também. E aí a gente estava falando assim que, inclusive, essa é a maneira que Russell introduz o enigma, que é falando sobre o terceiro excluído. Né? Que o problema é, ora, tá, a gente concordou que essa sentença é falsa. Né? Beleza. E essa daqui? O rei da França não é careca. Ora, essa afirmação parece ser a negação dessa. De modo que se essa for falsa,
essa daqui deveria ser verdadeira. Só que a gente vai ver que, analisando isso daí a partir da análise de Russell, vai dar falsa do mesmo jeito. E aí tem uma questão, será então que a gente está contradizendo a lei do ser excluído? E Russell toma como outra vantagem da teoria dele mostrar que não. Tá? Agora vamos ver como. Aqui, deixa eu ler aqui quando ele fala: pela lei do ter sido excluído, um dos dois, A é B ou A não é B, deve ser verdade. Né? Então, se essa sentença fosse da forma sujeito predicado, seria: o rei da França é careca, seria assim, e o rei da França não é careca, seria assim. Né? Se ela fosse da forma sujeito predicado. Essa daqui teria que ser verdadeira, falsa, essa aqui teria que ser verdadeira. Mas parece que não. Né? Mas, a gente pode dizer nesse caso que essa sentença ainda é da estrutura sujeito predicado, mesmo que ela seja uma formalização de uma sentença na linguagem natural, então, porque aí no caso ela está formalizando uma sentença que tem a estrutura sujeito predicado, mas aí em si é uma formalização. A ideia seria que a forma. Russell também, está no limite da lógica, ele tinha uma noção muito realista da lógica. Então, a ideia seria que a formalização correta de uma sentença de predicado é desse tipo. E a formalização correta dessa sentença não é desse tipo. Se essa sentença aqui ela fosse de predicado, o rei da França é careca, o rei da França não é careca deveria ser assim. Né? Só que a gente está vendo um caso em que essa daqui é falsa, né? Porque o rei da França não é o caso do rei da França não ser careca, porque ele também não existe. Mas essa simbolização, ela em si, a simbolização não é da estrutura de predicado, né? Ela simboliza uma sentença na linguagem natural que é da estrutura de predicado. Eu acho que você seria mais realista de falar assim: essa sentença expressa a forma lógica de uma sentença de predicado. Certo? Só que se a forma lógica fosse essa, a forma lógica dessa seria essa. E aí uma das duas teria que ser verdadeira. Só que parece que as duas são falsas. E isso parece ser um problema. E em Russell tenta apontar que a teoria dele também não cai nesse problema. Deixa eu ler aqui como ele fala aqui da terceiro excluído. Pela lei do terceiro excluído, um dos dois, A é B ou A não é B, deve ser verdade. Portanto, um dos dois, o atual rei da França é careca ou o atual rei da França não é careca, deve ser verdade. Contudo, se enumerarmos as coisas que são carecas e as coisas que não são carecas, não encontramos o rei da França em nenhuma. Né? E aí até ele continua falando assim: os hegelianos que gostam de uma síntese vão dizer que o rei da França usa peruca, né? Ou que é calvo de cria hoje em dia. E aqui, para resolver isso daqui, ele lança a mão da ideia de escopo, né? Que é uma ideia bastante importante em lógica, né? Escopo, né? Escopo, né? O escopo de um codificador, e aqui no caso o escopo da negação. Né? O escopo de um operador qualquer é a menor subfórmula. Não, vamos dizer que essa sentença aqui é alfa. Né? O escopo desse codificador, por exemplo, é a menor subfórmula que contém o codificador. Aqui no caso, o escopo desse codificador é o escopo máximo, ele codifica isso aqui tudo. É a subsentença na qual ele é o operador principal. Isso, exatamente. Sua definição foi melhor que a minha. Então, o escopo aqui é isso tudo. Né? Porque se eu cortar essa sentença em qualquer outro lugar, eu não tenho uma fórmula. Né? Se eu cortar aqui, não é uma fórmula, né? Porque tem um parênteses aqui que não fecha. Tem um codificador aqui que não codifica nada. Né? Então, o único jeito de cortar essa fórmula, tendo esse operador, é ela toda. Tá? Da mesma forma, a negação ela pode ter escopos diferentes. E ele está falando o seguinte: olha, o que tem aqui, o que está acontecendo aqui é que essa sentença não é a negação dessa. O que faz a gente pensar que essa sentença é a negação dessa é uma ambiguidade no escopo da negação da linguagem natural. Porque perceba, qual é a negação dessa sentença? Facilmente a gente consegue saber se bota só um não aqui na frente, né? Essa daqui é a negação dessa sentença. Por quê? Porque o escopo da negação é essa sentença.
único jeito de cortar essa sentença quanto da negação é aqui, né? Ela abrange tudo, né? Ela abrange tudo. Ela abrange mais do que o codificador. Aqui Russell ele fala que, nesse caso, Russell diz que a negação tem ocorrência primária e o codificador secundário, que ela está mais na frente. Né? Hoje em dia a gente fala mais que é a negação que tem escopo amplo. Seria amplo porque ela pega a fórmula toda. Né? E o codificador tem escopo curto, ou pelo menos mais curto do que o da negação. E ele fala o seguinte, olha, a negação dessa sentença é essa. Agora, como é que a gente expressa isso aqui em português? Não é o caso que existe que o rei da França é careca, né? Exatamente. Não é o caso de, né? Isso. De que o rei da França é careca. Não é o caso de, 2 pontos, o rei da França é careca. Precisa colocar os 2 pontos? Não. Não é o caso do rei da França ser careca. Estou colocando aqui só para ficar aquela fórmula certinha, aquela sentença certinha. E aí, obviamente, como essa daqui é verdadeira, é falsa, essa daqui é verdadeira. Né? Se o que está aqui é falso, a negação disso aqui é verdadeira. Né? Só que, quando a gente fala o rei da França não é careca, a gente pode ter uma ambiguidade entre essa interpretação, que de fato é a negação dessa, mas é verdadeira, isso aqui é verdadeira, né? Isso aqui é verdadeiro. Ou, se a gente fosse pegar isso daqui e fazer a análise de Russell diretamente, como é que ia dar? Existe um X, tá ok, X é o rei da França, e para todo Y, se Y é o rei da França, então Y é igual a X, e esse X não é careca. Essa fórmula aqui, ela é falsa. Por quê? Pelo mesmo motivo que essa daqui é falsa, porque o primeiro conjunto é falso. Né? O primeiro conjunto é falso, ela é toda falsa. Né? Não importa esse conjunto aqui. De modo, só que essa daqui é falsa, só que essa não é a negação dessa. A negação dessa é essa daqui. Né? Você ficou meio... A negação dessa é essa daqui. Mas isso aí, no caso, é uma especificidade da teoria do Russell, né? Porque se a gente tem outras sentenças e a gente vê o não da sentença, a gente formaliza botando a negação na frente, né? Então, é a especificidade da teoria dele, mas é o ponto que a teoria dele dá espaço para você fazer 2 interpretações por não. Porque se a fórmula lógica fosse essa, só tem um lugar para negar. Só dá para negar aqui. A teoria dele, você consegue negar aqui na frente, e aí você gera essa sentença aqui, não é o caso de ser careca, e você consegue negar aqui dentro. Aí você está falando o rei da França não é careca. Certo? Então o ponto dele é que ele está tentando ao mesmo tempo explicar como é que essas 2 sentenças aqui não violam a ser excluído, se bem interpretadas, ou seja, se interpretadas à luz da teoria dele, e ao mesmo tempo explicando uma ambiguidade da linguagem natural. Quando você fala isso, é ambíguo entre isso e isso. Da mesma forma, quando eu falo todo mundo ama alguém, é ambíguo entre para todo x existe um y, x ama y, e existe um y, tá aqui para todo x ama y. Então, é a mesma coisa que ele está falando assim. Ele está falando assim, olha como a gente usar a lógica para extrair a forma lógica da sentença, a gente dissolve problemas. Então, isso aqui é spoiler, mas o ponto dele não chamar esses problemas de problemas, ele chamar de enigmas, ele está falando o seguinte, isso aqui não são problemas filosóficos. Isso aqui é só linguagem mal usada. Uma vez que a gente entende a forma lógica das sentenças, não é que a gente resolveu o problema, porque não tem problema, a gente dissolveu o problema. Mostra que não existe um problema ali. E daí ele fala assim, muito melhor minha solução do que a solução de Meinong, que fala assim, não, tem seres que não existem, mas subsistem e um desses seres é o rei da França. O que é que acontece se a gente colocasse ali embaixo de o rei da França na careca, se a gente colocar um não na frente do exílio? Aqui?
Aí seria, não é o caso do rei da França não é careca, não ser careca. Não é o caso do rei da França Não ser careca. não ser careca. É. E seria verdadeiro. Que é, não é o caso do rei da França não ser careca. Que seria verdadeiro. Porque o rei da França não existe, ele não é careca. Mas a gente poderia entender isso como Uma dupla negação? como se o rei da França existisse? Não é Não. o caso que continuaria sem existir. E, inclusive, a gente vai, o próximo enigma é o problema dos essenciais. A gente vai lidar exatamente com esse problema. Mas o ponto aqui é que isso daqui não é uma dupla negação, né? Você não consegue, tipo, eliminar a dupla negação aqui. Sim. Porque elas estão em lugares diferentes, certo? Então aí, esse não, ele, tudo bem, se aplica a fórmula toda, mas aquele inverte também o valor do não que está ali do lado C, né? Porque se ele está negando tudo, então vai ser careca, só que vai existir, né? É porque o que acontece aqui, ó, que isso daqui, ele é na verdade o constituidor universal, né? Quando você faz a equivalência, né? Não existe, é equivalente, é para todo x não, né? E aí aqui, isso daqui vai ser um condicional. Para todo x, não é o caso, para todo x, se x é o rei da França, taranã, taranã. É como nenhum x é rei da França, isso aqui sai vacuosamente verdadeiro, entendeu? Então, então, por isso que o não sai verdadeiro. Na frente, né? Mas esse daqui não. Esse daqui está afirmando de algum x que ele não é careca, só que esse x não existe. Então, assim é falso, se eu colocasse o não aqui seria verdadeiro. Então, o ponto de Russell aqui, na verdade, é que a teoria dele, tipo, bota a ordem na casa. Assim, eu consigo entender por que a gente não está, por um lado, por que a gente não está indo contra o terceiro excluído, eu consigo explicar até a confusão que as pessoas têm. Bom, realmente as pessoas têm confusão se isso é verdadeiro ou falso, né? A gente fica meio na dúvida às vezes se o rei da França não é careca ou verdadeiro ou falso, porque na verdade a gente está flutuando sobre essas duas interpretações. E a partir do momento que a gente distingue as duas, a gente consegue ver que uma é verdadeira e a outra é falsa. Então, para ele tem uma diferença você falar o rei da França não é careca e você falar que não é o caso, ou é falso o rei da França. Então, a gente, por ter estudado lógica e ter estudado. Por a gente ter estudado lógica e ter estudado o texto de Russell, a gente toma esses cuidados, né? Obviamente, ninguém na vida real fala assim, né? A gente fala assim na aula de lógica, na filosofia, porque a gente quer chamar a atenção para que a ciência que a gente está falando é essa. Mas na vida real, as pessoas falam assim para as duas coisas. E vão entender como, não sei sinônimos, né? Que não é bem sinônimo, mas enfim, como. Elas vão estar confusas, uma vai falar que sim, outra vai falar que não, às vezes uma está pensando na interpretação e a outra está pensando na outra, né? O ponto de lança é esse. Né? Então, nesse caso aqui, só para falar, nesse caso aqui, a negação tem escopo primário, né? E esse aqui secundário, e nesse caso aqui é o contrário, esse aqui é primário e esse aqui é secundário. Então, a gente vai falar na linguagem mais corrente. Aqui a negação tem escopo amplo e o quantificador restrito, aqui o quantificador tem escopo amplo e a negação restrita, tá? Então, esse é o primeiro enigma. Né? Então, o segundo enigma, que é a mesma que você falou, é o enigma dos essenciais negativos. Né? Vamos pagar aqui. Se você acompanhou lá o argumento que ele fez, a gente estava vendo isso no semana passada, né? Ele escreveu o essencial com o quantificador universal e depois ele escreveu a parte composicional para tirar a convenção firme a aplicação. Aí pode fazer essas mudanças, né? Agora, isso de transformar no condicional, se você bota o universal para representar, existe um X, se você põe o universal e a negação, precisa botar o condicional ou pode manter a conjunção? O que acontece é o seguinte, ó, você tem aqui, ó, Pode manter a disjunção, pode manter qualquer sentença que seja equivalente logicamente. Só que aí fica muito de você ler, de transformar numa frase do português que seja inteligível, não é? Tudo que você faz essa mudança para o condicional, porque o condicional funciona bem na linguagem natural como universal e a conjunção. Então, como é que fica? Pensa aqui, não existe um X que é A e B. Aí fica, para todo X, não é o caso dele ser A e B. Aí tá certo, entendeu? Para todo X não é o caso dele ser A e B. Só que como a conjunção, se P, então Q, é equivalente a não é o caso de P e não Q, aí a gente pode pegar isso aqui, aí fica para todo X, AX implica não.
Mas aqui dá para falar também. Para todo X não é o caso. Nada é A e B. Né? Aqui é nada é A e B. E aqui é todo A não é B. Né? Nada é A e B e todo A não é B. Diz a mesma coisa. Né? Por que nada é A e B? Porque qualquer coisa que é A não é B. Então nada é A e B. Né? Então são equivalentes, tá? Mas então aqui, ó, o rei da França não existe. Essa daqui é uma. A gente pode dizer que ela é um caso especial do primeiro. Né? Novamente, você está afirmando algo do rei da França. Só que aqui o estranho é que você está afirmando algo do rei da França que é verdadeiro. O rei da França não existe. Só que, se essa sentença fosse da forma do sujeito predicado, né, e o sujeito, termo singular, só significasse por referir, então é uma situação estranha, porque se ela é verdadeira, o rei da França não existe. Daí ela não pode ser sobre o rei da França. Por outro lado, se ela é sobre o rei da França, então ela é falsa. Só que nesse caso parece que ela é sobre o rei da França e ela é verdadeira, né? E isso daí parece estranho. Aí você fala assim, olha, minha teoria também explica isso, né? Então aqui tem uma simbolização que a gente tem que tomar cuidado, tá? Que é a seguinte, seria a simbolização talvez, aqui é 2, né? Seria a simbolização mais intuitiva, né? A gente fala o seguinte, olha, existe um X, tal que X é o rei da França, e para todo Y, se Y é o rei da França, então Y é igual a X, e X não existe. Colocar esse X como predicado. Colocar esse X como predicado. Essa civilização é estranha, por quê? Ela está ao mesmo tempo falando aqui que existe um X, e esse X não existe. Né? Então, a saída para a gente ver isso daqui é entender entender o não em 2, não como uma modificação do verbo existir, mas como uma aplicação ao restante todo da forma. Então, o que ele está falando é o seguinte: existe um X, tal que X é o rei da França e para todo Y. Y rei da França, né? Você está dizendo, existe um rei da França. E aqui eu estou negando. Não existe um rei da França. Como essa daqui é falsa, essa daqui é verdadeira. Aí você pode até chegar a essa fórmula de outra maneira, certo? Você pode chegar a essa fórmula pensando assim, ó. Você pode pensar, você pode tentar colocar esse último existência ali como quantificador. Né? E existe um V tal que Z igual a X. Né? Só que essa fórmula aqui, ela é equivalente a essa. Tá? Vou mostrar. Essa fórmula é equivalente a essa. Novamente, um lado é fácil de mostrar, sempre assim, né? Um lado é fácil e o outro não é fácil, né? Que a fórmula de cima, né, a negação de cima implica a de baixo, é mais ou menos óbvio, né? Porque se não existe um X que tem essas duas propriedades, também não existe um X que tenha 3. Né? Tem aquelas duas mais uma. Então, para provar aí, você simplesmente distancia o essencial, elimina a conjunção, elimina a terceira cláusula e coloca de novo. Mas a terceira propriedade só está falando consigo. Então, é variável ali, né? Vamos se não existe um X que tenha essa propriedade e essa propriedade, não existe um X que tenha essa propriedade e essa e mais outra. Porque se existisse um X que tivesse essas 3 propriedades, ele teria essas duas. Que é que os primeiros são iguais. Então esse lado aqui é fácil. Esse lado aqui é um pouquinho mais difícil, mas é uma prova mais ou menos besta. O ponto, vocês podem tentar fazer em casa, mas o ponto aqui não é nem essa questão. O ponto aqui é, novamente, essa sentença não é da forma do sujeito predicado. Eu estava colocando essa daqui só para ficar. Essa aqui está errada, tá? Só para ficar mais na forma mais da de Russell, né? Porque parece que você está meio que roubando. Mas na verdade você não está roubando, você está fazendo isso daqui e eliminando aquilo dali. O ponto aqui, novamente, é que essa sentença não é da forma do sujeito predicado.
Então, em nenhum lugar nessa sentença quantificada você está falando do rei da França. Em nenhum lugar você está apontando para o rei da França e dizendo, não, essa coisa não existe. Você está simplesmente falando, olha, se a gente escanear todas as coisas do mundo, todas as coisas que existem, você não encontra um X tal que X é o rei da França e X é o único rei da França. Por isso que ele não existe. Certo? Então, na verdade, novamente, aqui, se você fizesse a transposição aqui para todo X, se X é rei da França, X não, sei lá, se X é rei da França, X não é o único rei da França. Algo desse tipo, né? Mas de qualquer forma, a questão aqui é que é uma sentença sobre tudo, não é uma sentença sobre o rei da França, é uma sentença sobre todas as coisas que existem. Então, novamente, você não está falando em nenhum momento de uma entidade não existente. Então, ali não existe um X, R, X e para todo Y, Y. No caso aqui não vai ser verdadeiro, porque não existe um X que tenha a propriedade. Porque isso daqui é falso, né? Isso daqui é falso. Isso. Na verdade, a gente pode pegar só o primeiro conjunto. Isso daqui é falso. Só o primeiro já basta, né? Existe um X que é rei da França. Se isso daqui é falso, né? Isso daqui é verdadeiro. Né? Isso aqui, se você fazer, o que você está dizendo na verdade é o seguinte: para todo X, X não é o rei da França. É isso que você está dizendo. É uma sentença sobre tudo. Você está dizendo que para todas as coisas que existem, essa cadeira não é rei da França. Isso aqui não é rei da França, isso aqui também não é. Então é uma sentença geral, é sobre tudo e não sobre o rei da França. Porque ele não existe, né? É sobre tudo menos sobre o rei da França, porque ele não existe. Então por isso que não tem nada, o ponto de vista aqui, de novo, não tem nada de enigmático aqui. Você não está falando de, você não está apontando para algo, porque seria estranho se você estivesse apontando para algo e falasse assim, essa mochila não existe. Então qual o sentido disso, né? Você está apontando para essa coisa, né? Se nomes funcionassem, se descrições definidas funcionassem assim, como apontamento para coisas do mundo, seria impossível você falar que alguma coisa não existe. No caso, esse conjunto é de tudo que existe, né? Uhum. Por isso que você varre ele não encontra nenhum rei da França. Rei da França. Mas, por exemplo, na literatura, se alguém criar um personagem que seja o rei da França, isso está no mundo, essa obra literária. A literatura, isso aí é uma questão atualíssima. Tem muita gente que estuda isso, entidades ficcionais. Né? Porque quando eu falo, por exemplo, Sherlock Holmes é um detetive. Né? Em alguns sentidos isso é verdadeiro. Né? Russell está sendo um filósofo old school, assim, não, eu sou literal. Né? A filosofia é um pouco disso. A filosofia é você ouvir alguém falar e tomar tudo que a pessoa falar como literal. Tipo, você falou que existe uma propriedade, então propriedades existem onde? Né? Isso é a filosofia meio isso, ele está sendo literal. Mas realmente, no caso das entidades ficcionais, isso é mais complicado. A gente pode pensar que entidades ficcionais, a gente pode pensar que tem um tipo de modalidade envolvida. Tipo, no faz de conta de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes é um detetive. E aí, quando eu estou lendo o livro, quando eu estou falando sobre o livro, eu estou implicitamente nessa modalidade. E aí eu posso até falar, não, Sauron é mau, eu não gosto de Sauron, porque o Tom faz de conta. E aí eu não estou falando literalmente. É uma das maneiras de lidar. Outra maneira é dizer que simplesmente não existe. Né? Inclusive tem tentativas até de lidar com números, ou com conjuntos, todas as entidades matemáticas que são publicadas, falar que elas são entidades ficcionais também. Então, aquela teoria, eu li brevemente, né, sobre isso, do David Lewis, sobre a teoria dos mundos possíveis, né? Que ele fala que algumas proporções são necessariamente verdadeiras e outras são possivelmente verdadeiras, né? Nesse caso, assim, por exemplo, seria possível que o rei da França fosse careca, por exemplo? Não sei. Isso daí, não sei. Isso daí entra num problemaço que é lógica de primeira ordem modal. Lógica modal de primeira ordem é problemático. Exatamente por isso. Até que ponto eu posso falar de entidades meramente possíveis? Porque parece que você está ressuscitando o Mylon quando você fala de uma entidade meramente possível. Estou falando de uma entidade que, né, normalmente, ela não existe atualmente, mas ela está em algum mundo possível. Ela está, principalmente se você for que nem um David Lewis que acha que mundos possíveis existem de verdade. Isso não é problemático.
Para ele está tudo certo. Inclusive, para ele, a qualidade da teoria dele é essa. Pô, com minha teoria, fica tudo beleza, né? Fica tudo sem problemas. Mas, de alguma forma, é o Minor voltando, né? Então, é engraçado que, como eu falei, o Russell, no começo da carreira, ele era fã de Minor. Quando você lê o On The Note, parece que Minor é o cara mais burro do mundo. E hoje em dia, por essas questões de ficcional, etc., tem uma Parece recitação. até que a física também, de certa forma, com aquela teoria dos universos paralelos, também tem alguma coisa assim, Já né? Se é. você for olhar filosoficamente, assim. Já é complicado também, porque os universos paralelos não são mundos possíveis, porque eles interagem com nós. Eles já existem, né? Eles interagem, eles são atuais, de alguma forma. Mas também tem interpretações diferentes da mecânica quântica, tem algumas que são termos de mundo. Mas tudo isso são questões assim, atuais e complicadas, sabe, que não tem como mudar. E ainda não foram comprovados, né? Com aquela teoria das supercordas, enfim, já tá aí. Até filosoficamente é algo assim que você pode escrever uma tese. Hoje sobre isso vai ser uma tese, tipo, até sobre identidades ficcionais, vai ser uma tese que vai estar no assunto atual, porque é uma questão aí. Vamos para o terceiro, né? O terceiro é identidade, né? O enigma de Frege sobre identidade. E novamente, a solução de Russell para tudo é a mesma, né, na verdade. Olha, isso daqui que parece uma identidade não é uma identidade. Tá? Então vamos pegar aqui 3. O autor de On The Note é Russell. Isso aqui é uma identidade verdadeira. Russell é o autor de On The Note, no sentido de que o X que escreveu On The Note, o único X que escreveu On The Note foi Russell. Não é, o On The Note não é que nem o Principia que tem 2 autores. Né? Então, o autor de On The Note é Russell. E aí o problema de Frege é, então se o autor de On The Note significasse só por referir a Russell, no caso, porque é ele, e Russell significa só por referir a Russell, qual é a diferença entre essa identidade para essa identidade aqui? Russell é Russell. Essa daqui é uma coisa trivial. Né? Todo mundo sabe que Russell é Russell. Independente, assim, eu posso nem saber quem é Russell, se alguém me perguntar, David, você acha que Russell é Russell? Eu acho que sim. E se a pessoa está falando algo no sentido, existe essa pessoa Russell, ele é ele mesmo, obviamente, né? Só que... Isso mesmo que, tipo, tem as 2 pessoas chamadas Russell. aqui a gente está na ficção de que os nomes próprios, Bertrand Russell, terceiro, sei lá, o nome dele completo. Está na ficção de que o nome próprio denota uma pessoa só. Essa daqui parece dizer muito menos do que essa. Tá? Eu lembro que outra vez teve um problema com a trivialidade, mas pelo menos essa daqui parece dizer mais coisa do que essa. Uma pessoa que está estudando filosofia da linguagem a primeira vez, ela vai aprender algo. Você vai falar, o autor de On The Note é Russell, que é o mesmo cara que ganhou o Nobel de 1950. A pessoa está aprendendo fatos, né? Se eu falar, Bertrand Russell, a pessoa não aprende muita coisa, né? A primeira é ampliativa, nesse sentido, que ela fornece informações que você não tinha antes. Pois é, não tem pode... o Russell, né? E você pode falar também o seguinte, nesse sentido aí do ampliativo. A primeira sentença, ela é contingente. O autor de On The Note é Russell, mas quem sabe Russell poderia não ter escrito On The Note. Ele poderia ter ficado lá fazendo coisa de Locke, andando de cavalo, caçando e nunca ter escrito nada. Namorando pra caramba, o poder que ele fez, sendo preso e menos fazendo filosofia. Poderia ser. Nesse caso, o autor do On The Note não seria o Russell, porque talvez nem existisse On The Note. Ele nunca escreveu esse artigo, então a primeira parece ser contingente. Já a segunda não, a segunda parece ser necessária. Será que é possível Russell não ser Russell? Não. Se ele não for Russell, ele não é Russell. O Russell sempre é Russell, né? E aí, o ponto de Russell aqui é que, primeiro, essa identidade é diferente dessa, porque a forma lógica dessa daqui é simplesmente assim. Russell é Russell. Russell é idêntico a Russell. E essa primeira, ele fala assim, a forma lógica dessa daqui é mais complexa. O que ela diz? Ela diz o seguinte, que existe um X
é um pouco monótono, porque a solução é a mesma, mas isso é a força da teoria dele, né? Que existe um X que é o autor de um denote, né? Que poderia ser uma relação, mas não precisa. Para todo Y, se Y é autor de um denote, então Y é igual a X. E X é igual a Gilbert Russell. Certo? Então, essa sentença, por mais que ela tenha uma identidade, essa identidade está aqui dentro. E perceber essa identidade, ela é sobre uma entidade que eu sei quem é, que é Russell, e essa entidade aqui eu não sei. Eu não sei, a princípio, qual é o X que vai cumprir essas funções aqui. De ser o autor de um denote. De ser o autor de denote. Então, por isso que é diferente dessa. Essa aqui é trivial, essa daqui não é. Eu não sei qual é esse X aqui. Né? E em segundo lugar, por que essa daqui é necessária? Isso aqui é necessário por outros motivos que a gente teria que falar de crítica para dizer, mas essa daqui é contingente, por quê? Porque mesmo que essa parte aqui seja necessária, claro, aqui é uma fórmula aberta, não é nada, né? Mas essas outras partes aqui não são necessárias. Não é necessário que exista um X que tenha esse tipo, por exemplo. Então essa parte aqui não é uma identidade. Né? Porque eu estou falando isso aqui, porque isso aqui é um spoiler do resto do século XX, é que durante o século XX as pessoas chegaram à conclusão de que toda identidade é necessária. E aí seria estranho, por que isso aqui não é necessário? Só que isso aqui não é necessário, não pela parte de identidade, mas pelas outras partes que não são de identidade. Ela tem outros componentes nela que não são necessárias. Então, novamente, assim, com essa mesma solução, a mesma solução, né, para os outros, que é para os outros problemas, né? Novamente, isso aqui parece ser, a forma gramatical dela é de identidade, mas a forma lógica dela é muito mais complexa, envolve quantificadores, etc. É a mesma solução para tudo, tá? E o quarto enigma, que parece bastante com esse, é o enigma da substitutividade. Vou ler aqui o Russell falando. Se A é idêntico a B, né, você vê que ele faz esse aqui, ele meio que mistura, do jeito que eu coloquei aqui, ele está mais separado. Se A é idêntico a B, o que quer que seja verdade de um tem que ser verdade do outro. Se duas coisas são a mesma, se duas coisas são a mesma, o que é verdade de uma é verdade da outra. Por quê? Porque na verdade não são duas, é uma só. Elas são a mesma. Isso aí é chamado de indiscernibilidade dos idênticos. Né? É a conversa da lei de Leibniz. E podem ser substituídos um pelo outro, né? Inclusive, tudo que é verdadeiro de um é verdadeiro do outro deveria ser verdadeiro, porque se um está numa frase, o outro também pode estar na mesma frase. E podem ser substituídos um pelo outro em qualquer proposição, sem alterar a verdade ou a falsidade daquela proposição. Agora perceba, George IV era o rei da Inglaterra na época, desejaria saber se Scott é o autor de Waverley. E de fato, Scott é o autor de Waverley. Portanto, nós podemos substituir Scott por o autor de Waverley e desse modo provar que George IV deseja saber se Scott era Scott. Contudo, um interesse na lei da identidade dificilmente poderia ser atribuído ao primeiro cavaleiro da Europa. O Russell escreve muito bem, né? Ele fala assim, explicando aqui, né? O Waverley é um romance histórico lá do século XIX, escrito por Walter Scott, né? Que é o Sir Walter Scott. Então, Walter Scott era um poeta famoso e era a primeira tentativa dele escrever um romance histórico. Né? E aí ele pegou, estava com medo da galera achar ruim, não assinou o romance. Publicou sem nome. E aí, na Inglaterra, a corte não era tanta gente assim, criou um bafafá de saber quem é o autor de Waverley. Todo mundo gostou, foi um sucesso de venda, quer saber quem é. Imagina as caras da época. Quem é o autor de Waverley? Quem é o autor de Waverley? E aí, em um almoço, um jantar, que estava o rei e estava o Walter Scott, o George IV fez um brinde ao autor de Waverley. E olhando para Scott, né? A Scott falou assim, bem, eu não sei quem é o autor de Waverley, mas se um dia encontrar com ele, eu repasso para ele seu brinde. Né? Então, o George IV ele queria saber quem era o autor de Waverley, mas dificilmente ele quer saber se Scott é Scott. Besteira. E aqui o ponto quatro, né?
ser o autor de essa coisa o Waverley, né? O autor de Waverley é Scott. Então, Jorge IV quer saber isso, e Jorge IV não quer saber o seguinte: ele quer saber se Scott é Scott. Isso aqui ele sabe já. Ele não está interessado nessa pergunta. Mas a questão aqui é o seguinte: olha, se termos singulares eles significam simplesmente por referir, e o autor de Waverley se refere a Scott, então a princípio eu deveria poder trocar Scott por autor de Waverley aqui e manter o valor de verdade da sentença. Mas não é isso que acontece, porque George Scott quer saber, Jorge IV quer saber se o autor de Waverley é Scott, isso é verdadeiro, ele queria saber mesmo, mas ele não quer saber se Scott é Scott, isso é besteira. Isso que o Russell fala. Um interesse na lei da identidade dificilmente seria atribuído ao primeiro cavaleiro da Europa. E aqui, novamente, a gente aplicando a análise de Russell, a gente vê exatamente isso. O ponto importante é o seguinte: essa parte aqui, Jorge IV quer saber se isso daqui, depois da lógica modal, isso aqui é tipo um operador modal. Então isso aqui é como se fosse um operador. Então a gente tem, para analisar aqui, a gente tem que fazer o seguinte: manter isso daqui, Jorge IV quer saber se, e aí analisar. Ele quer saber o quê? Se existe um X, tal que X é o autor de Waverley, e para todo Y, se Y é o autor de Waverley, então Y é igual a X, e se esse X aí é o Scott. É isso que ele quer saber. Então, é como se essa forma lógica ela expressasse o conteúdo da dúvida, do conteúdo mental, vamos dizer assim, de George Scott, quando ele tem essa dúvida. Só que esse conteúdo mental é totalmente diferente desse aqui. Então, por isso que ele pode querer saber isso e não saber isso, porque são formas lógicas diferentes. O modo como o Frege resolve isso aqui é também um modo bastante engenhoso. Né? Frege ele fala o seguinte: nesse contexto, que a gente pode chamar de contextos opacos, os termos se referem a seu sentido usual. Então é como se esse daqui fosse o sentido de o autor de Waverley é Scott, e esse aqui fosse o sentido de Scott é Scott. Então, por mais que... E aqui em Russell tem um pouco diferente de solução, porque em nenhum lugar aqui dessa sentença você tem o autor de Waverley, né? O autor de Waverley, na verdade, é uma sentença aberta, toda estranha. Né? Esse é um ponto de Russell. Para Russell, uma descrição definida só faz sentido dentro de uma frase. Ela não tem um sentido separado. O sentido separado dela aqui é um pedaço. Né? Sem isso daqui, se você não tivesse isso daqui, ó, não faz uma forma. Mas a aliança, ela está no escopo do existencial, né? Isso, eu tô falando, o escopo dele. Porque, tudo bem, a gente pode pensar assim: nessa fórmula aqui, S é Scott, né? Mas onde é que está o autor de Waverley aqui? Não está em lugar nenhum, entendeu? Porque se você tirar o Scott aqui, o que sobra não é uma fórmula, entendeu? É um pedaço de fórmula. Então, para Russell, uma descrição definida ela só faz sentido dentro de uma sentença completa. E ela desaparece na sentença completa. Então, para Russell, descrições definidas não são termos singulares. Elas são outra coisa, elas são termos sim categoremáticos. Elas só fazem sentido dentro. Não faz sentido você perguntar qual é o sentido de para Russell, o autor de Waverley, por si só. Não é Scott, né? Mas também não é a mesma fórmula, porque ela você não tem essa fórmula. Aí só quando você faz uma sentença completa com a sequência definida, que é a partir da paráfrase, você consegue saber o sentido da sentença, né? Vamos pensar que o sentido da sentença é a proposição que ela expressa, né? Para frente. Então, a proposição que a sentença expressa é essa proposição aqui, né? Então, esse é o sentido da sentença completa. Mas o sentido disso daqui não tem. Então mas assim, não deveria ter sentido porque tem o A ali do lado X, que representa o... Diria que A
Pois é, mas só que tem o predicado. Você tem essa parte aqui, esse predicado, mas você tem também isso aqui. Você tem uma unicidade. Exato. Então, você pode no máximo pensar que no sentido existe um X que é o autor de Waverley. Mas ainda assim, existe um X que é o autor de Waverley, não é a descrição sozinha. Ela já é uma sentença com ela. Existe um X que é o autor de Waverley. Entendeu? Então, tipo, a descrição definida, ela é um termo que ela só faz sentido dentro de uma frase. A gente pode meio que, tudo bem, a gente pode meio dentro de uma afirmação. E aí, Então, ela só vai fazer sentido se você atribuir uma relação de igualdade entre a descrição definida e o nome. o nome é sempre muito nome. Quando você fala existe um X que é o autor de Waverley, você está fazendo uma igualdade, vamos dizer assim, entre uma variável, entendeu? Se a gente pensar aqui no sentido de que o autor de Waverley é esse daqui, vamos dizer que não parece aqui igual o sentido desse daqui, ainda assim você não está dizendo de nenhuma entidade que ela é o autor de Waverley, entendeu? Eu só sei que existe exatamente um autor de Waverley. Exato. O que seria estranho também, porque o autor de Waverley não é uma sentença. Esse é o ponto. Isso daqui é uma sentença completa, que é verdadeira ou falsa. No caso aqui é verdadeira. Só que o autor de Waverley é uma parte da sentença. E essa parte da sentença não tem nenhuma parte disso aqui que é essa parte da sentença, entendeu? Precisaria colocar os códigos, né? Ou colocar o predicado, Scott, ou afirmar a existência, ou dizer que ele é careca. Você tem que dizer alguma coisa sobre. Você tem que dizer alguma coisa sobre o autor de Waverley. Que ele existe, que ele é igual a alguém, que ele é careca. Aí você tem uma coisa com sentido. Mas o autor de Waverley. Mas por que se existe exatamente um autor de Waverley, é uma sentença, ou seja, já tem sentido, por que eu preciso adicionar mais alguma coisa? Porque aí você quer adicionar, você está dizendo que existe um X que é autor de Waverley, entendeu? Então, isso não basta só dizer isso existe. O que o Diego está falando é o seguinte: isso daqui é uma sentença completa, é uma proposição. É algo que pode ser verdadeiro ou falso. Isso daqui não é uma sentença completa, não é uma proposição, não é algo que pode ser verdadeiro ou falso. Se eu falar o autor de Waverley, isso não é verdadeiro nem falso. Então, por mais que isso aqui ajude a entender o que isso quer dizer, isso daqui não é exatamente o que isso quer dizer, porque isso aqui é uma proposição completa e isso daqui é uma parte de uma proposição. Então, isso daqui quer dizer o seguinte: o autor de Waverley existe. Sim. Entendeu? Então você tem que falar que ele existe, ou que ele é careca, ou que ele é igual a alguém. Você sempre tem que colocar a descrição definida numa sentença para ela fazer sentido. Ela sozinha, a análise de Russell é como se fosse uma receita para você definir o que é uma descrição definida, mas ela não dá uma definição. Ela é uma definição contextual. Ela simplesmente dá uma forma, um jeito de você parafrasear as sentenças que são definidas em sentenças que não tem. Só tem codificadores. Então, nesse caso, eu pego a descrição definida, que é o autor de Waverley, e coloco numa forma agora que é uma sentença, porque tem o existe, né? E mesmo assim não basta, já colocar numa sentença. Eu preciso ainda. Não, se botar uma sentença agora, a sentença tem sentido. O autor de Waverley existe. Isso. Agora, o autor de Waverley não tem. Ele não é nenhuma parte da sentença. Então ele está dizendo que, na verdade, o autor de Waverley, a forma disso existe um X no total. Não, ele está dizendo que o autor de Waverley, sozinho, não tem forma lógica. Ela é uma construção complexa que você só consegue fazer quando você afirma algo do autor de Waverley. Ok. Por isso que dizer só que deixar ali como tá, existe um X, não basta. Tem que dizer alguma coisa sobre esse X. Sabe, isso aqui já basta, só que isso aqui é diferente. Isso daqui quer dizer que o autor de Waverley existe. Ok. Você não tem uma parte da. Porque no caso, por exemplo, de Scott, você tem isso aqui, isso aqui é um termo. Sim. É um termo da lógica. S. Então não é uma sentença completa, é um termo. Você não tem nenhum termo aqui que é o autor de Waverley. Você só tem uma sentença completa, que na verdade quer dizer que o autor de Waverley existe. Refere
Algo desse tipo, o autor de waiver refere. Isso porque você não está tomando a existência como predicado, né? Porque se ele estivesse tomando como predicado, já poderia essa sentença aí, não precisaria mais dizer nada. Porque já teria, existe, então, já está dizendo alguma coisa. Mesmo como codificador aí, isso aqui é uma sentença, uma proposição. O que Daniel está dizendo é, mas essa proposição não é a mesma coisa que só o autor de waiver. É algo mais. Não é a mesma... Isso que existe, né? Isso, está dizendo ainda que existe. Exato. Então não tem nada ali que vai corresponder ao autor de waiver. É isso que eu Então, por vocês. Aí, fora isso, Porque o ponto de Russell é o seguinte, essa distinção entre forma lógica e forma gramatical já estava vindo, né? Ele já tem isso, quando ele falou, olha, a relação Maria ama João não é um predicado, na verdade aqui é uma relação entre dois indivíduos. Freire já estava caminhando para isso. O que o Russell está fazendo aqui é indo mais radicalmente esse ponto, olha, mais radical ainda, às vezes a parte do discurso natural não faz nem sentido sozinho. Lidar com o significado das coisas não é necessariamente, você pegar cada parte do discurso e simplesmente atribuir esse significado. Porque tem mais questões, né? Tem mais termos sim categorimáticos do que a gente pensava. Certo? Então, vamos tentar, para terminar, pensar um pouco aqui sobre a solução de Russell. Né? Então, primeiro, a solução de Russell não lança, dos enigmas, não lança mão de uma teoria substantiva, metafísica, por exemplo, como a de Maimon, né? Essa coisa da ideia que tem coisas que têm ser, mas que não têm existência. Tampouco ele tem uma teoria substantiva, mesmo em filosofia da linguagem, como a de Freire, a distinção de Freire predicada. Né? A ideia dele é a seguinte, que existem problemas filosóficos, entre aspas, que na verdade são apenas confusões linguísticas. Então, por isso que ele chama esses enigmas de enigmas, porque ele não quer dignificar esses enigmas como problemas filosóficos. Você vê que isso aí é algo que também vai ser explorado por Wittgenstein depois. Então, a ideia é que nesses casos que tem essas confusões linguísticas, você exibir a forma lógica das declarações mostraria que os problemas, na verdade, não existem. Os problemas que parecem existir quando você pensa na forma gramatical, quando você expressa em lógica, os problemas deixam de existir. Né? Então, em vez de resolver os problemas, os filósofos deveriam simplesmente dissolvê-los através da exibição da forma lógica da linguagem. Então, o diagnóstico de Russell aqui é que os enigmas apenas se colocam quando a gente aplica princípios de referência singular, ou seja, quando a gente toma descrições definidas como termos singulares. Só que para ele elas não são termos singulares, elas são construções complexas com codificadores. É por a gente pensar, a gente tratar uma descrição definida como um nome, né? Para Russell isso não faz nesse sentido, porque você acha que os nomes também não são termos singulares, mas hoje em dia a gente pensa que os nomes são, né? Mas se tratar descrições definidas como nomes que trazem os problemas, só que elas não funcionam como nomes. Né? Então, por isso que eles chamam de enigmas e não de problemas. Não são problemas reais, são apenas, para ser resolvidos, são apenas enigmas ou quebra-cabeças a serem dissolvidos. Professor, no caso ali, para ficar então igual ao autor de Scott, aí. O autor do livro de Scott seria. Só precisaria visitar o I, X é igual a S, né? I é igual a S. Aí o autor do livro de Scott. Aí, só para eu entender um pouco, ele diz que, no caso, ele está indo contra essa ideia de que você pode pegar uma descrição definida e ela sempre vai ser equivalente ao nome, né? Ao nome que ela designa. Né? Ela vai sempre meio que ser equivalente a uma coisa. Isso. Aí a explicação para isso, dentro da... Eu entendo assim fora da explicação da forma lógica, porque, obviamente, ser autor de waiver é contingencial e Scott, enfim. Necessário, exatamente. Poderia não ter acontecido, né? Ser autor de waiver. Mas, assim, dentro dessa formalização, se eu formalizo o autor de waiver daquele jeito, e substituo por S de Scott, o que é que acontece? Assim, né? Mas você vai substituir onde? Você
Você vai substituir aqui? Nem pode substituir aqui. Não, então, é justamente a pergunta. Por que ele está buscando? Qual é o... É que se você pegar tudo isso e botar o S, não... Tá. Scott é autor de Waverley e isso aqui também não faz nem sentido, né? E para todo Y, se o Y é autor de Waverley, Y é igual a então Y é igual a Scott e Scott é igual a Scott. A questão é que isso daqui não é a mesma coisa que isso, né? Scott é Scott. Esse aqui está afirmando mais coisas. Assim. Ah, ok. Aqui está afirmando Scott é o autor do Waverley e ele é igual a si mesmo. Né? Isso daqui. Obviamente, se você souber que isso daqui é verdadeiro, você vai conseguir derivar essa ciência aqui, né? Scott é o autor do Waverley. Essa aí embaixo está afirmando que Scott é o autor de Waverley e Scott é Scott. E Scott. Não é a mesma coisa que o autor de Waverley é Scott. Exato. Então, o ponto dele para todas as questões é que essas sentenças elas têm a forma lógica a forma gramatical do predicado apenas superficialmente e a forma lógica dela, na verdade, são sentenças quantificadas. Então, a ideia seria que o termo singular, o que parecia ser um termo singular, desaparece na análise. Você não tem termo singular mais. De modo que, como eu falei, as expressões definidas não têm significado isoladamente. Elas só fazem sentido na sequência completa. Tá? E aí, depois a gente poderia falar aqui, tentar ser mais rápido aqui, a gente poderia falar dessa noção de forma lógica. Né? O que quer dizer a forma lógica da sentença? Isso aí também é algo bastante discutido hoje em dia, né? Porque talvez a ideia que o Russell... Né? Da forma lógica é bem polêmica. A ideia que o Russell tinha, talvez não exista essa entidade que consiga fazer tudo o que ele queria fazer. Eu estava lendo um livro chamado Logical Form, Between Logic and Natural Language, de Andrea Iacona, que é da Universidade de Turim, sobre isso daqui. Mas essa ideia assim, da forma lógica e dessa ideia de uma linguagem perfeita, né, que seria a lógica. Isso, né? Você vê que tem uma tese metafísica aí também, que é lógica de alguma forma expressa a estrutura do mundo. Algo que Wittgenstein Pode ter certeza. que Wittgenstein colocou de maneira muito mais clara e forte, né? Mas tem essa ideia aí e tudo mais. Uma forma lógica ideal, naturalidade. E tem uma forma lógica, né? Hoje em dia tem mais cuidado com isso. Uma forma lógica que expressa... Não, isso é o que ele está dizendo ali, né, descrevendo esse... Não, que uma sentença tem uma forma lógica. Essa sentença assim, tem a forma lógica. Hoje em dia a gente pensa, não, você pode, se você expressar na lógica tal, você expressa assim. Na época dele não, na época dele era... Como é que ele lida então com as equivalências entre as formas lógicas? Porque se só tem uma, não poderia ter equivalência, né? Porque se Elas elas são são equivalentes. equivalentes, elas são a mesma, entendeu? Elas são a mesma, né? Ao mesmo tempo. Isso. Se nós temos ainda juízo na cabeça, somos estudantes, mas depois que a gente fica doido aí, A gente acha que a gente se permite. na verdade, todos os Tá teoremas matemáticos são o mesmo teorema. Todos os teoremas matemáticos são 2 mais 2 igual a 4. Supostamente são todos equivalentes. Mas assim, na ideia dele, ele estava com um realismo lógico muito Para forte. ser no sentido, digamos, semântico, a gente dizer não há ou B tem um sentido diferente de A, Sim. então B, né? Então é módulo. Eu sei que são equivalentes, mas por conta da verdade, enfim, mas assim, você É como assim? um se tem uma junção e outro você A lógica não vê essa diferença. E aí, como a lógica expressa o sentido real das coisas, então não tem diferença no sentido. Seria essa a ideia. Mas aí tá, parece Não, eu sei que que nesse eu caso não- é como se a lógica estivesse fazendo uma fragmentação entre um sentido na linguagem e um sentido da forma, da lógica. Não, mas você escolhe outra lógica que faz a diferença entre Pode ser. não A ou B e A ou B. Só que nada disso na época estava em jogo, né? Porque só tinha uma lógica. Então isso aí são questões também importantes. Agora um ponto que eu queria falar que é importante é o seguinte. Eu tô só uma dúvida nesse ponto. Isso tem a ver com o embasamento para o monismo, essa noção aí do
Eu acho que o monismo talvez nem implica isso. Isso é mais forte do que o monismo, né? É mais forte que O monismo requer uma noção de forma lógica universal, né? Mas só que isso é mais forte ainda, porque a forma lógica, além do mais, descreve o mundo. É um monismo realista. O monismo metafísico. Isso implica o monismo, mas talvez o monismo seja mais fraco do que isso. Claro, no monismo não teria necessariamente que dar opiniões acerca de... Por causa disso, depois que você tem a teoria dos modelos, você consegue fazer noção fazer sentido de verdade lógica sem falar do mundo. Você fala que é verdade em todos os modelos. O modelo é uma entidade abstrata. Aqui para Russell, verdade lógica é uma verdade necessária do mundo. O modelo é a realidade. Entendeu? Mas tinha uma defesa, a gente até viu isso, né? No artigo lá, uma defesa metafísica para o monismo, né? Também, né? Sem um argumento metafísico também, né? Sim, sim. Isso são todas questões muito complicadas. Só falar esse ponto aqui que eu acho muito importante, que é o seguinte. Então, as descrições definidas não seriam realmente termos singulares, porque elas abreveiam expressões quantificadas, gerais. Né? Só que, por outro lado, elas ainda pretendem designar um indivíduo único. Então, quando uma descrição designa de fato um indivíduo que ela pretende designar, a gente pode até dizer que ela denota. Tá? A gente pode dizer que ela denota. Mas a discussão aqui é que a gente pode pensar em diferentes modos de denotar. Essa ideia é muito influente também na filosofia atual. Uma descrição definida, ela denota um indivíduo por descrever. É como se ela vai pegando assim, ó, as coisas azuis e de ferro. Aí vai diminuindo até você conseguir identificar um. Aí você denotou. Então, a ideia é que quando você denota por descrição definida, é como se estivesse pescando com rede. Você joga a rede no mar e você vai apertando até pegar um. Né? E o nome, a gente não está falando aqui muito de nomes, o nomes ele denota por apontar. Então o Russell vai dizer que o nome sempre denota, mas a descrição definida nem sempre, né? A questão aqui para Russell, poucas coisas são nomes. Para Russell, a maioria dos nomes que a gente usa são descrições definidas, são abreviações de descrição definida. Então, para Russell, quando eu falo Aristóteles, na verdade eu estou abreviando uma descrição bem grande. O X, que é aluno de Platão, professor de Teofrasto, então, para ele, esses nomes que a gente usa no dia a dia, eles não são nomes logicamente próprios, como a gente chama. Para Russell só tem dois nomes próprios, que é, primeiro tem dois, né, que é o eu, então porque para Russell, nome próprio ele denota por contato, né? Você não pode usar nome próprio para falar de coisas que você conhece por contato. Eu, então, seria o nome. Seria o nome eu e isto, quando você está apontando para um dado sentido na sua mente. Então, este vermelho que eu estou vendo. Depois ele voltou atrás, ele falou assim, na verdade o eu não é nome próprio não, porque ele leu eu e tal, só o isto que é nome próprio. Então, para Russell ele tem essa ideia de nome logicamente próprio, que denota por apontar. E aí todo nome próprio é garantido de denotar. E porque o ponto dele aqui, uma questão é essa, né? Porque na lógica, você tem essa seguinte você vai essa diferença aqui. A é C, logo existe um X que é C. Né? Então a lógica você tem que garantir que o A denota. E aí ele fica assim, qual será então que a gente tem que saber, a gente tem que sair pesquisando o mundo para fazer lógica, né? Teria que ser assim, tem que pesquisar o mundo. Então, para livrar a lógica dessa coisa empírica, ele fala assim, não, está tudo certo aqui com o A da lógica. A questão é que, na realidade, poucas coisas são o A da lógica, a maioria das coisas são isso aqui. Então, quando eu falo Sócrates é homem, eu não estou falando, na verdade, eu não estou falando isso aqui. Sócrates é homem. Eu estou falando o seguinte, existe um X, tal que X Socrateia, isso aqui é uma coisa de Quine, né? Vamos pegar esse predicado Socrateia, ou seja, tem todas as propriedades de Sócrates, e Socratiza e X é homem. Então, seria isso daqui. Aí a gente pode fazer lógica de maneira segura. A gente não está falando do mundo continuar a priori, a gente não precisa lá checar, não, vou usar essa peça aqui. E se Sócrates não existiu? Se Sócrates foi inventado por Platão? Aí eu vou pegar isso daqui, vou provar que Sócrates existe. Né? Vou falar assim, existe um X
X igual a Sócrates. Né? Então parece que eu fiz uma prova, né? Vamos dizer, Jesus. As pessoas duvidam se Jesus existe. Aí fala assim, ó, Jesus morreu na cruz, morreu. Então logo existe um X que X é igual a Jesus, ele morreu na cruz. Então você tem esse problema e ele está. Por isso que ele faz essa distinção tão grande em termos dos nomes próprios. Mas assim, a minha questão aqui não é nem essa, minha questão é essas diferenças entre modos de denotar. Por exemplo, tem um artigo que eu escrevi, você tem, no caso da memória, você tem distinção entre teorias da memória, que são teorias diretas, ou seja, quando você lembra, ou da percepção, né, que você está tendo contato direto com as coisas, e teorias indiretas, né, que você tem contato com as coisas através de uma imagem mental. Aí você pode pensar que são esses dois modos de denotar. Um modo por descrição, você tem contato com as coisas do mundo por ter experiência, descrevem ela bem, e você tem contato com as coisas do mundo porque você tem contato direto. Por exemplo, causal. Hoje em dia a gente pensa mais em termos de causal, mas para Russell, o contato direto era mais em termos de ser indubitável. Você não pode errar. Né? Então, esse foi um primeiro questão. Diga. Eu acho bem incrível assim, a teoria do Russell, só que quando vinha no pontozinho. Assim. No caso, ele diz que nomes não denotam, né? Não são termos singulares. Né? Os nomes que a gente usa no dia a dia não são termos singulares. São descrições fantasiadas. Ok. Aí, bom, a gente tem um problema, né, que ele tenta resolver, que essa questão de Scott ser igual a Scott, isso ser necessário, mas de que o autor de Waverley ser igual ao autor de Waverley não é necessário. Ser igual. Essa sentença daí, ela tem duas leituras. Ela tem duas leituras. Ela tem uma leitura em que é necessária e uma que não é. E tem outra que é. Porque no livro do. O autor, pois assim, a pessoa que de fato é o autor de Waverley poderia não ser o autor de Waverley. Isso aí é verdade. Então, no livro do Décio, tem uma parte que ele coloca lá a crítica do Strawson, assim a isso do Russell, né, que ele fala, olha, o autor de Waverley ser igual ao autor de Waverley, pela sua teoria também deveria ser necessário. Porque ele está dizendo o seguinte, se você diz que o Scott ser igual ao autor de Waverley, isso não é um fato, né, é um mero acidente na história da literatura, e que Scott é necessário, por que você não pode aplicar também essa necessidade a duas descrições comparadas, né? E o autor de Waverley é igual ao autor de Waverley. Então, a questão é que você tem duas leituras. Então, a leitura é o seguinte: é possível que o autor de Waverley não seja o autor de Waverley? Isso. Isso aí é falso. Sim, sim. Agora, se você falar assim, existe um X que é o autor de Waverley e é possível que ele não seja, ele ó. Vamos pegar aqui só o autor de Waverley como um predicado normal, né? Então, isso daqui, ó. É possível que exista um X que é o autor de Waverley e esse X não é o autor de Waverley. Isso aqui é falso. Isso aqui é falso, né? Isso aqui vai contra a lei da não contradição. Mas você pode falar o seguinte: existe um X que no mundo atual é o autor de Waverley, certo? E é possível que ele não seja o autor de Waverley. Isso daqui é verdadeiro. Não estou falando daquele X, aqui eu estou regidificando a descrição. Mas isso aqui tem um artigo, acho que é do Donovan. Acho que é do Keith Donovan, né, que ele faz a distinção aqui. Mas me parece que o que ele está se referindo, essa objeção do Strawson, não é nenhuma objeção modal, que a do Donovan é modal, não é? É uma objeção, ele tem um negócio lá também com respeito à substituição. Então ele fala assim, se a gente pega uma interpretação, a substituição força a interpretação na qual um argumento substitutivo lá forçaria a interpretação na qual o autor de Waverley o autor de Waverley seria necessário. Não? Contingente. Ele parece não ser contingente. A ideia era fazer a mesma análise, né? Se você faz a análise do autor de Waverley Scott
e essa é uma sentença contingente, e Scott é uma sentença necessária, então o autor de Waverley é o autor de Waverley, teria que ser uma sentença necessária, porque Scott é necessário. Mas ela, pelo menos eu estava pensando aqui, a gente pode fazer uma formulação razoável que seja, no fim das contas, uma sentença necessária, não? Estou falando. O autor de Waverley é o autor de Waverley. Pois existe um X e um Y, tal que o X tem essas características, Y também. Se você formalizar, vai ser uma tautologia, inclusive. Claro. Porque assim, para ser autor de O domínio não vazio, pronto. O ponto do Strawson, eu tenho que ler o artigo do Strawson também, do Peter Strawson, mas me parece que tem um argumento, parece que se você for aplicar a teoria das restrições e com um argumento de substituição, mas você não obtém a formulação, a tautologia que você deveria obter. Esse artigo tem muito tempo para ler esse artigo do Strawson. Foi a primeira vez que eu tenho até que ler de novo. Agora, só o último ponto para a gente terminar, que todo mundo poderia deixar de falar isso, é que esse artigo ele é tipo um paradigma fundador da filosofia analítica. Né? Então essa ideia. Então essa ideia toda de dissolver problemas, como analisar a linguagem para dissolver problemas, vamos expor a forma lógica das sentenças, foi fundada aqui. Apesar de, como eu falei, já tem algo disso em Frege, mas Frege ele não foi tão. Frege tinha outras preocupações, na verdade. Né? Então, a gente pode pensar em várias pesquisas com esse intuito, mas, por exemplo, a gente pode pensar na ideia de compromisso ontológico de linguagem. Então, a ideia de perguntar o que uma teoria pressupõe? A teoria pressupõe que existem conjuntos, ela pressupõe que existem propriedades. O que ela pressupõe que existe? Aí pode falar o seguinte: olha, você tem que pegar essa teoria, regimentar, ou seja, regimentar é botar na linguagem lógica, e aí você vai ver as sentenças que dizem assim, existe um X, tal que, e ver qual é o domínio dessa teoria. Se esse X aqui, ele só percorrer indivíduos, só percorrer partículas, sua teoria pressupõe partículas. Se ele percorrer outra... Então a ideia de compromisso ontológico também é diretamente uma aplicação mais ou menos direta dessa ideia, que a gente vai expor a forma lógica da teoria, o que nem sempre é simples, né? Expor na próxima, tirando os nomes. Tirando os nomes, Agora, se a gente tira os nomes, por exemplo, naquela sentença lá do Scott, a gente não vai poder botar a igualdade entre X e o S, né? Vai ter que, porque se o S, na verdade, é outra descrição... o escotiza, né? Olha como é que fica. Se o S é outra descrição, então vai ser X é igual à mesma descrição. Não, a gente vai colocar um predicado no final, vai ficar assim. Existe um X, tal que X é autor de Waverley para todo Y. Se Y é autor de Waverley, então Y é igual a X e X escotiza. Ok. X escotiza. Então aqui você eliminou até o Scott. Então a ideia que pode é a seguinte: você vai pegar todos esses predicados aqui, escotiza, não sei o que lá. Isso é o que o Russell queria, né? Se ele está dizendo que o nome, na verdade, não é bem nome, é a descrição de... É porque o Russell, ele não. Depois ele faz isso mais quando na epistemologia dele, de conhecimento por contato, conhecimento por descrição. Mas aqui o ponto dele é só no final. Ele fala o seguinte: olha, os enigmas também funcionam com nomes próprios. Por exemplo, eu quero dizer o seguinte: Pegas não existe. Né? Não existe. E aqui a gente tem o mesmo problema que a gente tinha com descrição definida. Pô, isso aqui parece ser verdadeiro. Mas se é verdadeiro, não pode ser sobre Pegas. Então isso aqui também não pode ser predicado. Aí ele fala assim: a maneira de... eu vou expandir minha teoria para isso aqui. Tipo assim, olha, ele tem essa vantagem a mais. A gente pode expandir e falar que, Pegas não existe, não existe um X, tal que X Pegasiza, e para todo Y, se... porque o Pegasiza acho que já tem já tem aqui, mas eu vou botar aqui só para ficar mais próximo de você. Se Y Pegasiza, Y é igual a X, né? Porque esse predicado aqui, Pegasiza, ele já tem essa cláusula aqui dentro dele. Agora o ponto é, se algo... O que é pegagizar, socratizar? Aí depende de um indivíduo, né? Que faz isso. Aí, por exemplo... Não? Mas o pai... Mas o... É o CRIP que vai dizer... É o CRIP que ele tem essa questão aí mesmo.
Olha, quando você define, você não consegue definir o predicado Socratiza sem usar o nome Sócrates. Aí você fala assim, tem tal propriedade, tem todas as propriedades que Sócrates tem. Porque a princípio as propriedades também são infinitas, né? Então você não vai conseguir colocar todas as propriedades de Sócrates. Sim. Mas isso aí é outra questão, mas assim, como se só socratizasse porque tem todas as propriedades de Sócrates, né? tem Socratiza todas porque... e apenas essas. Porque se só fosse uma propriedade, por exemplo, uma propriedade que Sócrates tem, tipo filosofar, tudo bem, mas filosofar não depende do nome, é uma propriedade, assim, é uma ação. Então, esse é o problema, né? Essa distinção entre o modo como descrições designam e não designam, que é um golfo mesmo entre as duas. Porque se você pensar, ainda mais se você for nominalista em termos de propriedades são infinitas. E sempre é possível ter duas coisas se tiver 1000 propriedades, sempre é possível ter duas coisas com aquelas 1000. Se tiver 1 milhão, sempre é possível ter 1 milhão. Então, nem sempre que você consegue designar um indivíduo com um conjunto de propriedades, vamos dizer que você designa um indivíduo no mundo atual de propriedades. Tirando indivíduos abstratos. Né? Indivíduos abstratos são exatamente indivíduos que têm um número infinito de propriedades, sabe? Mas você não consegue, geralmente, designar um indivíduo em todos os mundos possíveis, por exemplo. Sempre é possível. Então, você nunca, a questão da descrição, você nunca tem garantia de que você está conseguindo descrever. Então, o modo de designar a descrição é meio que cego. É por isso que ele tem a ver com o conhecimento de descrição. Por isso, você não tem contato direto, é meio que cego. Você acha que tem aquela coisa. Você pode até estar certo, você conseguiu designar. Agora, o nome para Russell, ele teria que ter, a relação dele com a coisa mais forte. Tipo assim, o nome meio que ele não. Você não pode errar a aplicação do nome. Entendeu? Por isso, porque se você errar a aplicação do nome, depois você faz um existencial e prova que uma coisa que não existe. Então, esse golfo também, né? Golfo entre o modo como os nomes designam, o modo como as descrições designam, todas essas questões modais e tal, foi um combustível muito grande do século XX. Hoje em dia acho que até parou um pouco mais, talvez. Oi? Hoje em dia talvez parou um pouco mais, mas... o povo acho que encheu um pouco o saco, não é? Depois de tanta tinta. Mas realmente foi um curso muito grande. Então esse negócio, descrição com escopo lá, você pode botar o operador modal na frente da descrição, na frente do quantificador, depois do quantificador. Todas essas questões aí foram exploradas. Botar o operador epistêmico na frente ou depois. Né? Tudo isso, se procurar, tem um artigo. Porque assim, quando você fala Sócrates, você consegue entender a designação, mesmo que você não saiba todas as propriedades que Sócrates tem. Ele pode ter propriedades assim, subjetivas que, sei lá, só Deus sabe. Você pode... E ao mesmo tempo, quando você fala Sócrates, você entende a referência. Mas se você usa socratizar, isso supõe que você está usando todas as propriedades que Sócrates tem. Mas como seria possível se... Eu acho que nem o próprio Sócrates saberia as propriedades que ele tem, né? Ele teria que fazer uma sessão de psicanálise. E aí tem essa questão também. E aí a questão Do aí... ponto de vista de Quant, você não precisa ter uma descrição definida. Não sei se você está falando isso com respeito à questão da ontologia, do compromisso ontológico. Não, isso aí que o Russell... O Russell, sim, a ideia é que você teria uma descrição para conseguir denotar no fim das contas, você teria que ter uma descrição. porque até no caso de próton, algumas coisas que você tem na teoria, dificilmente uma teoria é sobre uma coisa individual, né? Então, mas aí vai ter que ter a questão de reconstruir aquele predicado próton, sei lá, em termos de propriedades fenomenais, coisa que o Carmen fez. O que eu quero dizer quando eu digo gravidade, ou quando eu digo, sei lá, próton, né? Então, o Weiner, o Hoffman, é um livro todo sobre isso. Como construir esses predicados complexos científicos a partir dos predicados fenomenais. Né? Ele tem duas ontologias, né? Isso, do Carmen Hoffman, né? Ele tem uma que é coordenadas lá, do espaço-tempo, não é? Aquela parte, eu acho que no início.
E a outra é essa de fenomenais familiares. Isso aí foi tipo um trabalho, imagina, um trabalho gigantesco, difícil. Porque hoje em dia. Para aplicar na física, que são filosofia da física, assim. É filosofia da física. Filosofia da ciência em geral. A ideia é que você começava com a física e depois ia subindo também. Mas aí era uma aplicação direta do Russell, né? Hoje em dia a gente não tem tanto mais essa esperança que a gente vai conseguir fazer isso. Tem uns caras, acho que o Luiz da Costa tentou fazer umas coisas dessas semana na época. Tem uns caras que às vezes aparecem os caras. Tem uns caras que aparecem às vezes assim, Fazer o quê? vamos axiomatizar a biologia. Mas não era muito reducionista. Mas não é totalmente reducionista. O Hilbert tinha também essa ideia de axiomatizar a biologia e vários pontos. Mas só axiomatizar já é difícil. Aí, no caso, você teria que axiomatizar e depois reduzir os axiomas a coisas que você tem contato direto. Né? Exato. Isso aí foram coisas que as pessoas fizeram. Acharam que fizeram. Não, Eles fizeram e se deram mal, não chegavam. Não lograram êxito. Então você tem o legado bom e o legado também. Não sei se foi ruim, né? Porque eu acho que ele tentando fazer isso também, eles chegaram à clareza de muitas coisas. Né? Inclusive que não. A jornada às vezes é muito. Inclusive que não dá para fazer. A lógica do século XX é feita de grandes fracassos, das contas, né? Mas esses fracassos foram extremamente frutíferos. O programa de Hilbert, por exemplo. Isso, gente. Pois ótimo.